dia! Hoje nós vamos falar sobre o capitalismo. Para isso, é necessário primeiramente entender o que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico baseado no lucro, que vem da propriedade privada através da exploração de capital, recursos naturais e força de trabalho. Isso se conecta com a relação entre burguesia e proletariado. Como essa relação funciona? Basicamente, a burguesia explora os recursos naturais, bem como a força de trabalho, vulgo o proletariado, enquanto adquire capital. Muitas pessoas acreditam que o capitalismo sempre foi o sistema mundial vigente, mas a verdade é que isso é uma mentira. O capitalismo é relativamente recente se comparado à história da humanidade, visto que tem menos de 500 anos. Ele começou a se desenvolver após a crise no feudalismo e as ideias liberais tiveram maior força com o movimento iluminista. Os capitalistas costumam dizer que a base do sistema é a cooperação, mas será mesmo que isso é verdade? Veremos a seguir. Dentre as características do capitalismo existem a obtenção de lucro e acumulação de riquezas, ou seja, pessoas que detêm capital, elas buscam obter mais capital e multiplicar o seu capital, ou seja, obter lucro em cima do que ela já tem e guardar o que elas receberam desse lucro. Os trabalhadores, eles são assalariados, ou seja, por lei, o proletariado, ele tem direito a receber uma certa quantia de dinheiro pelo trabalho que ele fornece aos capitalistas. Também existe a predominância da propriedade privada, ou seja, o Estado ele não intervém na economia do mercado, apesar de existirem empresas estatais que em tese seriam de domínio do governo, mas pelas crises elas foram privatizadas. O que é a propriedade privada? As empresas, elas são de domínio de um indivíduo ou um grupo de indivíduos, ou seja, este ou estas pessoas obtêm o lucro da empresa, ou seja, a quantia de dinheiro que a empresa gerar é dessa pessoa. E também é uma característica a divisão entre classes sociais, ou seja, pessoas muito ricas ou pessoas muito pobres, o que traz à tona a desigualdade social. E isso vem crescendo há muitos anos, ou seja, pessoas ficando miseráveis do dia para a noite. Olá, agora eu vou falar sobre alguns pontos negativos do sistema capitalista, começando pela desigualdade social. Uma das maiores críticas do sistema capitalista é a desigualdade entre a população, onde os mais ricos possuem mais dinheiro do que podem gastar e grande parte das pessoas vive em condição de extrema pobreza. Podemos usar o nosso país como exemplo, já que no Brasil, mais de 27% da renda pertence a 1% mais rico da população, sendo 34 vezes maior que a renda dos 50% mais pobres, segundo dados do IBGE. Essa desigualdade faz com que a população mais pobre seja extremamente marginalizada, sem itens básicos para a sobrevivência, aumentando os níveis de violência e diminuindo os níveis de educação, pois muitas crianças acabam desistindo de seus estudos para ajudar suas famílias. Outro ponto negativo sobre o sistema capitalista são as crises econômicas. Podemos ver que o sistema capitalista não é estável, visto que crises são frequentes e é necessário fazer mudanças no próprio sistema para não quebrar a economia. E também, essas crises estão se tornando cada vez maiores e mais frequentes, afetando muitos países sem soluções definitivas para resolvê-las. Outro ponto negativo é a concentração do poder econômico. Apesar de se disfarçar de democracia, os representantes não servem à população em geral, apenas a parte mais rica,
já que no capitalismo, dinheiro é sinônimo de poder. Isso faz com que a população mais pobre não tenha tanta influência no cenário político e tenha mais dificuldades para lutar pelos seus direitos. Como disse Maurício Abdala, a corrupção não é um desvio na política que pode ser corrigido pelo lado moral, mas forma essencial e necessária do funcionamento do Estado no capitalismo. Além destas, são notáveis outras inúmeras consequências negativas deixadas pelo capitalismo. Seu modo de produção destruiu ecossistemas, matou animais, tirou pessoas de suas casas e ameaça a vida das gerações futuras pelas mudanças climáticas. Além disso, o trabalho excessivo e a pressão exercida pelo sistema vem afetado muito negativamente as pessoas. Nas últimas décadas, o índice de felicidade da população vem apenas diminuindo, e há mais pessoas com transtornos mentais como ansiedade e depressão. Eu vou falar dos países que se consideram comunistas atualmente, e antes de citar o nome dos países e se aprofundar em alguns deles, eu vou desmistificar algo em relação à Venezuela. É muito se falado atualmente para pessoas que apoiam o comunismo, que simpatizam com o comunismo, que se você é comunista, vá para a Venezuela. E bem, é uma fala errada, principalmente e unicamente pelo fato da Venezuela não ser um país comunista, mas sim um país capitalista. Mas, retomando, atualmente são 5 países que se denominam como comunistas, que é Laos, Vietnã, Coreia do Norte, China e Cuba. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais em relação à China e a Cuba. A China, ela é uma das maiores potências mundiais, na verdade é a segunda maior potência mundial, tem um PIB de 13,61 trilhões de dólares, e em relação ao cenário atual de pandemia e coronavírus, é um dos países que melhor vem se recuperando dessa pandemia, então as estratégias de recuperação são as melhores do mundo. Eles estão se reabrindo as empresas. Então, em relação à pandemia mundial e à forma de recuperação, eles são um exemplo. Por causa dessa taxa de recuperação muito rápida que eles estão tendo, a economia está crescendo muito. Então, nesse ano, o aumento economicamente foi de 4,9%, que é uma taxa maior em relação aos anos anteriores. Agora eu vou falar um pouco mais sobre Cuba. Cuba é um país pequeno da América. É um país com cerca de 11 milhões de habitantes. E foi um país que foi bastante afetado economicamente por causa dos Estados Unidos, principalmente após a Lei Torricelli, que foi uma lei que estabeleceu bloqueios em relação a países que importassem açúcar de Cuba, que é uma das suas maiores exportações. Então, países que fizessem importações de Cuba perderiam apoio econômico dos Estados Unidos. Isso fez com que o Cuba perdesse boa parte de sua economia. Então, mas atualmente é um país que vem se recuperando muito economicamente. E em relação ao cenário atual da pandemia, é um dos países que tem o maior êxito em relação ao coronavírus. Tanto é que houveram 2.300 contaminados no país inteiro e apenas 86 mortes. Qual a conclusão de tudo isso? O sistema capitalista é um sistema linear e em crise, que vende a ilusão de um sistema seguro e estável, enquanto explora pessoas, recursos naturais e tudo mais que consegue. Somos medidos pelo quanto conseguimos consumir. Nos sentimos felizes quando gastamos e quando não temos para gastar, somos tidos como fracassados. Reciclar não é o suficiente. Cada vez mais produzimos coisas que não precisamos. Cada vez mais geramos mais resíduos. O sistema pode, precisa, deve, vai mudar. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem.
selvagem. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos.